Bem, gente, aqui eu recebi uma crítica que eu acho construtiva, super construtiva, do meu amiguinho Nicola. Eu acho que é Nicola que pronuncia, eu esqueci como pronuncia. Nós nos conhecemos, ele tem até uma foto em Algodual, que ele veio para o Brasil junto com a minha amiga pastora André. Acho que foi até eu que tirei essa foto dele e do filho da André em Algodual, que eu não lembro qual deles que está nessa foto. Em 2016, eu conheci eles lá no hotel dos meus pais, na pousada que os meus pais têm na ilha de Algodoal. E aí eu fiz uma postagem aqui e ele me mandou uma mensagem que eu achei muito legal, pedi para compartilhar com vocês. Uai, agora que eu tô vendo que ele não recebeu as minhas mensagens, oxe, como assim? Que triste. Mas depois eu vou mostrar para ele aqui que eu acho que eu consigo ouvir. E ele ainda deixou eu postar, ó. Posso postar essa conversa? Só farei isso se você me autorizar. Pode ajudar algumas pessoas com muito medo disso tudo. Eu errei num dos áudios quando falei 82%, que não morreram. O certo seria 88%, então já estou lendo aqui, para vocês saberem que autorizaram. Se for postar, seria assim: abordagens consideráveis de um italiano e uma brasileira sobre o Covid-19. Então, eu já aproveito para dar esse tema. Ele me autorizou, pode sim, não tem problema, oba. Então, a postagem foi essa aqui, que eu coloquei. Pessoal, alguém sabe me dizer se as mortes por AVC, homicídios, infarto, traumatismo craniano estão suspensas, né? Aí eu vou falar num dos áudios qual foi a intenção da minha postagem, mas deixa eu primeiro mostrar a crítica dele. Oi, Leila, não sei se você lembra de mim, sou o Nicola, o amigo da pastora Andrea, que veio ao Brasil em 2016, que a gente passeou em Agudoal junto com a Ruth e o marido dela e tal. Eu também, né, tô aqui na Itália, então aqui a situação tá bem diferente, tá pior do que no Brasil. Espero que tudo isso possa passar em nome de Jesus. E não tô o que eu quero dizer, tipo assim, eu tô acompanhando seus vídeos e tal, sobre a política do Brasil. Eu não manjo muito de política, mas eu gosto do Bolsonaro, assim. Mas o que, tipo assim, queria dizer... E queria dizer, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, porque eu vejo os seus vídeos no Instagram e eu sou muito a favor daquilo que você fala, eu concordo 100% com aquilo que você diz. Porém, nisso que você falou agora, que essas mortes estão suspensas por AVC, infarto e tal, o que eu acho que sim, a mídia está usando esse coronavírus para fazer para dar um monte de medo nas pessoas, para fazer várias coisas, vários interesses econômicos e políticos. Eles estão se escondendo atrás desse vírus para fazer algo que a gente não sabe, beleza? Porém, as mortes, como o infarto e homicídios e tal, não são devido a doenças infetivas, não são devido a doenças que podem se espalhar. Então eu acho que ninguém está falando de pessoas que morrem por câncer, por infarto, mas porque tem algo mais importante. Não quero dizer que a pessoa que morre com câncer é menos importante a pessoa que morre com coronavírus. Porém, coronavírus pode se espalhar, entendeu? É mais perigoso por causa disso. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver câncer, eu não passo meu câncer para outra pessoa. Então, como eu posso dizer, eu acho que as mídias estão falando mais sobre coronavírus também porque mais assim, mais, como posso dizer, infectivo, então pode ser mais perigoso. E só por causa disso. Mas, não sei se você me entendeu onde eu quero chegar, né? Mas de verdade, eu concordo com tudo aquilo que você fala e o seu trabalho é muito bom também com os animais, né, que eu tô vendo. Eu lembro de você, eu e o Abraão, a gente dava comida pros cachorrinhos lá em Agudoal, que você dava rações pra nós dar pros cachorros, eu lembro disso. Mas enfim, era só isso que eu queria dizer, né, que pra mim, acho que a mídia tá falando sobre coronavírus mais porque, claro, que é mais perigoso, porque pode se espalhar, entendeu? E é isso. Aí eu falei, oi,
sei como está e claro que lembro de você. E eu não vou tentar enviar esses áudios, né? Deu erro. Ele nem ouviu, pensei que ele tivesse ouvido, agora que eu tô vendo que deu erro. Mas eu vou colocar as minhas respostas aqui, depois ele vai ver. Por que será que esses áudios não saíram? Não é possível. Gente, o que é isso? Nossa, os áudios não estão nem gravaram, não entendi. Eu achei que tivessem pelo menos ativos. Bem, eu sei mais ou menos o conteúdo que eu falei nesse áudio. É uma pena que nenhum esteja funcionando e nenhum tenha ido, viu, Nicola? Eu achei que eu tivesse enviado, só agora que eu vi que não foram. Mas aqui, Nicola, nesses áudios, eu lembro mais ou menos o que eu respondi para você. É que eu sei que o coronavírus tem essa questão de se espalhar. E é por isso que eu acho que o que deveria ser enfatizado nessa pandemia era a, o, a contaminação e não as mortes, que tem um percentual menor. As mortes, elas têm um percentual mínimo. Pois é, olha só, do infinito contágio que tem, porque tem muita gente contagiada e infectada que a gente nem sabe que está, entendeu? A quantidade de pessoas que morrem é muito pequena. Quando eu falei no áudio, eu disse assim, olha, aí na Itália, que é um lugar onde o percentual de mortes é maior que aqui no Brasil, morrem 12% das pessoas que são comprovadas. Porque eu acredito que assim como aqui, aí também tem pessoas que estão infectadas e que não conseguem ser testadas, porque ninguém tem teste para todo mundo. O grande agravamento dessa doença é justamente a questão da maior parte das pessoas infectadas não conseguir teste, porque só consegue teste aquele que tem, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei como é essa questão dos testes aí, mas só consegue teste aquele que tem febre e dificuldade de respirar, onde os sintomas se agravam mais. Imagine que desses que são testados, que conseguem ser testados e comprovados, aí na Itália tem 12% de mortes. Se testasse todo mundo que está infectado e sem sintoma algum ou com sintomas leves, esse índice cairia ainda mais. Então, o grau a letalidade dessa doença, ela não é tão grande assim. Por isso que não tem que se enfatizar tanto a morte, tem que se enfatizar como evitar esse contágio sem prejudicar outras áreas da saúde, da economia, sem prejudicar o país em outras áreas, porque prejudicar outras áreas também envolve vidas, entendeu? E foi por eu falei nos áudios aí, ó. Por que se enfatiza os 12%, vou pegar o índice da Itália, que é um dos mais altos, e não se enfatiza uma forma dos 88% que são infectados e comprovados, né, que deve ter mais do que isso, não passarem a doença para outros. Então, a ação, a preocupação da mídia, se tivesse interessada de fato em contornar essa situação, seria com os 80% que estão comprovados infectados não transmitirem para outros. Então, as ações deveriam ser em cima da não transmissão e não das mortes, porque as pessoas só estão focando nas mortes, só estão focando nos 12% e esquecem os 88% que comprovam que a letalidade não é tão grande assim, é muito menor do que outras doenças. Então, essa é a crítica que eu fiz quando eu postei isso, entendeu? Que as pessoas estão focando só em morte, 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 esquecendo que muito o percentual de outras mortes é muito maior do que o percentual de mortes pelo Covid-19. Então, eles esquecem isso e focam só nas mortes, que é
o menor problema dessa crise, dessa pandemia. O maior problema é o contágio, é evitar o contágio. Claro que evitando o contágio você evita mortes, mas se focasse em estratégias de evitar o contágio, consequentemente estaria também se evitando mortes. Você entende o que eu estou falando? Espero que eu tenha me feito compreender, mas o meu raciocínio foi esse, viu? Termino esclarecendo que não estou desmerecendo as mortes causadas pelo Covid-19. Muito pelo contrário, estou usando outras causas tristes pelas quais pessoas morrem para mostrar que podemos evitar mortes sem focar nelas, no pior. Ou seja, focar nas causas que são o rápido e fácil contágio para evitar que o pior aconteça. Focar no pior nos leva ao pânico e desequilíbrio psíquico para encontrar boas soluções. Ajude a divulgar este vídeo. Não deixe de acessar pelo link do YouTube, curtir e compartilhar.